Aleluia! Você pode fazer comigo assim? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Bandinha, vocês são demais, né? Amém. Bruno, Vanúzia e toda a equipe. Quero agradecer de coração. Pedi uma música, mas vocês fizeram infinitamente mais de tudo aquilo que eu tinha pedido ou pensado. Amém. É bom demais. Graça e paz, queridos. Uma alegria estar nessa noite com vocês aqui. Quero honrar a vida do pastor Tadeu e Rita. Gratidão no coração de sempre estar aqui. É uma alegria e uma responsabilidade. Mas eu queria, antes de você sentar, eu queria que você olhasse para a pessoa mais bonita aí perto de você. E você pudesse dizer: eu vou olhar para aqui. Vou olhar para aqui, assim, a pessoa mais bonita aqui para mim. Eu queria... Bandinha, cadê? Junta aí marido e mulher, por favor. Você tiver com sua esposa aí, por favor. Vou olhar daqui para minha, fazer aqui uma conexão. E eu queria que você pudesse, antes de começarmos, fazer uma declaração para ela ou para ele, né, o mais ousado. Eu quero falar algo para Virgínia. Virgínia, eu te amo. Eu te amo porque você faz bem para mim. Não te amo só porque você deu 2 filhos, 3 netos, 4 netos agora, com um em Campina Grande, um genro, uma nora querida. Mas você me faz bem. É uma alegria estar ao seu lado, é uma alegria viver esses momentos com você, esses desafios, todas as coisas que passamos. Junto com você é mais fácil, é mais alegre. Te love. Aleluia. 1, 2, 3! Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, bandinha. Diga assim: eu sou abençoado. Queridos, eu coloquei um tema para essa noite. Eu quero trabalhar em cima disso com você, daquilo que Deus está trabalhando. Eu disse: rapaz, essa liderança dessa igreja, né, através do pastor Tiago, e fazer temas para trabalhar durante todo um mês, você ser massivo, né? Estar direto falando as mesmas coisas para trazer algo dentro do nosso coração. Mas esse mês ele realmente fez algo ainda mais além, que eu posso dizer assim. Todos os meses até aqui, por enquanto, todos os meses foram muito importantes os temas. Mas o tema desse mês, se tivermos atento a tudo aquilo que nós estamos ouvindo durante as ministrações, desde o começo do mês, inclusive essa, Deus pode mostrar exatamente aonde estamos, para que Ele nos leve para onde Ele quer que nós estejamos. Por mais que você possa dizer: eu estou muito bem. Eu até trouxe uma pistola aqui, mas antes, eu trouxe um material aqui, mas antes deixa eu fazer uma pergunta a você. Você não precisa levantar a mão para responder, você não precisa responder em voz alta, mas se você fosse dar uma nota para você, que a gente precisa parar um pouco de olhar para a vida do outro e achar que a gente pode avaliar o outro a partir da nossa perspectiva, da maneira que a gente acha que ele está ou não. Mas a gente pode fazer uma avaliação em nós mesmos. Apesar que mesmo assim, a gente pode ainda falhar na nossa avaliação. Mas se você fosse dar uma nota para você, não para o seu esposo, não para o seu cônjuge, para a sua esposa, não para os seus filhos, não para os seus pais, não para o seu pastor, não para outra pessoa, mas para você, que nota numa escala, se você pegasse uma escala de 0 a 10, você fosse dar uma nota de como está a sua alma? Como está a sua alma? Você se avaliando, você daria... Eu acho que não daria, né? Espero que não. Um 0, ou um 10, ou uma escala intermediária. Que nota você daria? Para pensar um pouco. Faz uma avaliação até esse momento. E a gente vai
tentar discorrer em cima disso. Que eu sei que é muito fácil a gente às vezes dizer assim, eu posso olhar para minha esposa e tentar achar uma nota para ela. Mesmo que eu conviva o dia a dia com ela, eu não sei exatamente o que está por dentro dela. Por mais que a gente tenha essa intimidade em todos os sentidos, do convívio do dia a dia, a gente veja todas as coisas, a gente não sabe exatamente o que está dentro do outro, mas nós sabemos o que está dentro de nós. Eu sei que Deus nos conhece na totalidade, mas a gente tem uma análise, ou é possível uma análise nossa. E não ignorar isso, porque é a partir de eu me reconhecer que preciso de auxílio, que preciso de ajuda, que preciso mudar aquele quadro, que eu vou ser realmente modificado. E aí eu coloquei um tema para essa mensagem, se o pessoal conseguir colocar aqui na tela. E esse tema vai ser. Mas sempre será. Vai não? Então tá bom. O tema é conhecendo a verdade e prosperando em família. Conhecendo a verdade e prosperando em família. Jesus, lá em João 8:32, um versículo muito conhecido, base da nossa igreja, base para aquele que já fez o rema, quem fez escola de ministro, mas é uma base na palavra. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, ele diz algo que precisa ser um norte para nós. Jesus vai discorrendo e chega no capítulo, do versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você, se cada um de nós conhecermos a verdade. Oi, pastor, mas para aí um pouquinho. Que verdade? De que verdade o senhor está falando? Jesus, quando ele estava dizendo isso, ele estava falando dele mesmo. Ele chega a dizer também no Evangelho de João, no capítulo, não precisa colocar aí, mas no capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta e quando ele disse aquilo, ele disse: conhecereis a verdade, e essa verdade conhecida por você, não a que o outro conhece, e não é uma verdade da informação que eu sei, essa verdade é aquela que me move para um lugar diferente daquele que eu estou. Por melhor que eu ache que esteja, é para um lugar ainda melhor, é para aquele lugar que a gente estava cantando aqui, aquele lugar do abençoado. Ao sair, ao entrar, por onde eu passar, quando eu conheço a verdade de quem eu sou, eu posso viver a grandeza que Deus preparou para mim. E se eu estiver bem, se minha alma estiver bem, queridos, a minha família vai estar bem, a minha família vai prosperar, a minha casa vai viver a grandeza de que Deus tem. Mas quando eu estava meditando no que falar, me veio um filme. Eu gosto de alguns filmes e me veio um filme. Quem já assistiu o filme A Virada? Poucas pessoas aqui. É um filme cristão, com um conteúdo cristão. Esse filme traz um momento que eu acho marcante. E independente se você trabalha com isso, eu vou usar só um exemplo aqui, de uma cena desse filme. O rapaz, ele faz parte de uma igreja. E no momento, de algumas cenas do filme, no momento de dízimos e oferta, passam-se os envelopes pelas cadeiras, e ele pega um dos envelopes, abre o envelope, faz que coloca algo, não coloca e coloca o envelope na salva. E a outra cena, essa mesma pessoa que está lá nos seus conflitos da alma, que está lá sem entender exatamente aquilo que ele está fazendo naquele lugar, do desejo de Deus de transformá-lo, de viver a grandeza, e não era só de tornar ele um homem
próspero financeiramente, mas um homem próspero em todas as áreas da vida, dentro do relacionamento. Ele está com um casamento falido, ele está com um filho olhando para ele, olhando para um pai que é mentiroso, dentro de casa, fazendo os negócios, querendo levar vantagem em tudo, e ele é vendedor de carro. É uma mera coincidência se tiver alguém que vende carro, amém? E o pastor da igreja decide comprar um carro para sua filha e vai até a concessionária. E chega lá, é atendido por ele. Pode ser que o seu negócio seja outro. Pode ser que você não seja um empresário, você seja um vendedor, mas pode ser que a sua vida, independente do que você faça profissionalmente ou ministerialmente, a cena chama muito a atenção para nós de como está a nossa alma, para que a gente, da nota que deu até o final, você possa dizer, não rapaz, minha nota aumentou ou se baixou. E aí o pastor chega lá e é atendido por ele. Ele diz, rapaz, estou procurando um carro para minha filha. Começa a olhar alguns carros e chega num determinado carro e se aproxima e ele diz, rapaz, esse é um bom carro, é um excelente carro. E começa a colocar algumas lábias de tentar convencer aquele pastor a comprar aquele carro. E os dois funcionários dele, que sabem as atitudes dele, começam a apostar se ele vai fazer a coisa certa ou vai fazer a coisa errada. Afinal de contas, ele está atendendo o pastor da igreja. Pelo menos o pastor dá para fazer algo diferente. Sei que essa hora agora você ia dar uma carreira agora. Pastor, por que você está contando essa história? A gente vai chegar num bom lugar. Presta atenção. E aí o pastor gosta daquele carro. Os dois funcionários dizem, por quanto ele comprou o carro? Aí ele diz, olha, comprou por $6.500. Aí vamos fazer uma aposta aqui, quanto é que ele vende? Um disse, ele vende por 7. Se ele comprou por 6.500, vender por 7 é um preço justo. Segundo lá, a história do filme. O outro diz, não, ele não vai vender por 7 não. Eu conheço, ele vai vender por 8. Mas para o pastor vai vender por 8. Sabe por quanto é que ele vende? Por 9.500. E eles tinham feito uma aposta sobre aquilo. Terminada a negociação, o pastor fica alegre de ter sido atendido por ele. O pastor está ali, crendo que o rapaz que é crente, diga assim, ele é crente. Que é crente, está fazendo um bom negócio, pastor. Não ia enganar o pastor nunca. E o pastor fica alegre. E aí naquele momento que ele fica alegre, ele diz, rapaz, eu queria fazer algo por você. Você me atendeu tão bem, me fez assim, um preço maravilhoso, porque ele tinha dito que tinha comprado por 9.000 e vendido por 9.500 para o pastor. Então era uma coisa maravilhosa. Pastor, eu quero fazer algo por você. Ele disse, o que é? Eu quero orar por você. E antes de eu dizer o resultado da oração, queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em um texto. Aleluia. Que é o texto desse mês. Está lá em 3 João. Se você não está com a Bíblia, se está com a Bíblia, abre aí, seja eletrônico ou de papel. Se não, acompanha aqui na tela. Você que está em casa aí, é um prazer também ter você aqui, né? Você que é de uma outra cidade, uma alegria sempre estar com você conectado nesse culto da família. Sei que você também vai ser abençoado. João, a carta de João, a 3ª carta de João, versículo 1, ele se apresenta dizendo o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E aí versículo 2 ele diz, amado, acima de tudo, olha o que João começa a dizer aqui, ele disse amado, ele reconhece que ama esse jovem, essa pessoa, independente da idade dele. Ele diz, amado, acima de tudo faço votos, ou eu faço uma oração pela sua vida, para tua prosperidade e saúde. Eu faço votos que você seja próspero e tenha uma saúde. Quem deseja ser próspero? Quem deseja ter saúde? Mas olha, o texto continua. E ele diz assim, ele traz uma medida.
João começa a fazer essa oração e dizer: vou dar uma medida. Assim como é próspera a tua alma. Lembra da escala? João estava dizendo: olha, a sua prosperidade, a sua saúde, ela vai ser de acordo de como está a sua alma. Chegam para Jesus, a gente não vai ler o texto, mas chegam para Jesus e dizem: Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus disse: eu vou estabelecer aqui um modelo, vou dar uma ideia. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 9, ele diz: você vai orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra como é no céu. Olha, uma medida apareceu de novo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Quem quer ter as dívidas, os problemas, os sentimentos, os erros, as falhas, perdoado. Aí no texto diz assim: assim como nós perdoamos os devedores. Olha a alma envolvida aí. Aí João usa esse entendimento daquilo que ele conviveu com Jesus. Ele conhece Gaio. Ele não está fazendo uma oração aleatória. Ele tem uma convivência, ele olha para o testemunho. Os versículos à frente vai mostrar isso. Ele olha para o testemunho de Gaio e diz: Gaio, você tem andado na verdade, Gaio. E porque você tem andado nessa verdade, eu quero orar pela tua vida. Você tem dado um bom testemunho, Gaio. Não era Gaio falando dele, era alguém dando testemunho dele. Era alguém dizendo: ei, Gaio, você é diferente. Você hospeda os estrangeiros. Não é hospedar quem conhecia. Não era fazer o bem daqueles que é muito próximo. Era fazer o bem independente de quem. Era por isso que João estava orando e dizendo: eu vou orar para que você possa prosperar, para que a sua família cresça, para que você possa ter realmente paz, tenha graça, tenha favor, porque você é um homem próspero de alma. Aí vamos voltar para a oração do pastor. Você deve estar curioso o que é que o pastor fez, que oração fez. Imagina se eu pegasse o pastor Tadeu como autoridade aqui do culto da família. Se eu dissesse assim: pastor Tadeu, se aproxime. Não vamos fazer isso não, porque a gente não vai ter tempo. Mas se aproxime. E aí também não vai ser louco, né, pastor? Mas assim, imagina se a gente fosse chamar o pastor Tadeu aqui à frente e dissesse assim: irmão, pastor Tadeu, a gente viu isso com aquele bispo americano que teve aqui, que praticamente a igreja toda veio à frente, ele orou um por um, e o pastor Tadeu ia orar por você. Não ia perguntar qual foi o número da escala que você fez, mas ele ia orar, fazer essa oração: como a sua alma é próspera, como você está hoje, eu oro pela tua prosperidade. Aí sabe como é que o pastor orou pelo irmão? Ele disse: meu irmão, eu oro para que você possa ter em dobro tudo aquilo que você fez por mim. Eu fui tão bem recebido que eu quero que Deus te abençoe na medida, é assim que ele diz, na medida que você me abençoou. O cara tá, quando o pastor botou a mão no ombro, botou a mão no ombro assim. Quando o pastor botou a mão no ombro, o cara fechou e começou a... eu recebo, pastor. Quando o pastor disse: como você me tratou, eu quero que Deus trate você. Ele abriu os olhos assim, arregalou os olhos. Aleluia. Aí eu trouxe um equipamento, pastor. Esse equipamento aqui é o medidor da alma. A gente vai fazer a medição de cada um no final, lá no momento do cafezinho, a gente faz a oração. Pastor Tadeu vai fazer um corredor assim e vai impor nas mãos de acordo com a temperatura. Eita, rapaz, apareceu agora o negócio. Cuidado com essa foto aí, rapaz. Pegou ali agora do Fraga.
E você, como é que está aí a sua temperatura, você que está nos assistindo aí pela internet? Como está a sua temperatura? Como está a sua medição? Eu não quero aqui, a minha ideia não é medir você. Eu quero falar de mim mesmo, queridos. Eu tenho buscado. A gente teve um período da pandemia, nós estávamos medindo, né? Provavelmente aqui na igreja deve ter feito isso também. Pessoas que iam adentrar em alguns recintos públicos, eles eram medidos para saber a temperatura. Mas será que cada um, ele não tinha uma ideia, pelo menos que o corpo estava um pouco quente? Que ele estava com alguns sintomas que talvez seria bom ele ter ficado em casa. Ele às vezes precisava ser avaliado para poder dizer se poderia ou não entrar no recinto. Mas ele poderia ter dito: rapaz, olha, eu estou sentindo algo que não é muito normal. Não estou vivendo um tempo muito legal, então eu acho que eu nem vou me expor, nem expor outras pessoas. Eu vou primeiro, talvez eu não tenha um equipamento em casa, eu vou primeiro me avaliar para ver se eu posso adentrar naquele lugar. Tem um texto que eu quero colocar você em conhecimento dele. Esse texto está lá em 1 Salmos, 1 Samuel, 1 Salmos, 1 Samuel, 1 Salmos é... Primeira Samuel 30, olha o que Davi faz em um posicionamento adverso da vida dele. Davi identifica um problema, Davi identifica uma dificuldade, mas Davi toma uma postura diferente em meio à adversidade. Porque o que vai determinar, querido, não é nem que se eu me avaliei e achei uma nota baixa naquele momento. É o que eu vou fazer com aquela avaliação que eu fiz de mim mesmo. Como é que estava a minha alma? E essa minha alma, como ela esteja, vai estar influenciando no seio do meu lar, no meio da minha família. Se eu estiver com uma alma próspera, pastor, e se não tiver, eu busco ajuda, eu coopero com o outro, porque a grande diferença não é eu julgar o outro, achar que o outro está errado e dizer assim: rapaz, ele está indo para o buraco e eu vou deixar ele cair do buraco. Não, se eu estou vendo alguém que está passando por alguma dificuldade e eu não estou, ou eu estou em um outro nível, que é possível estar bem, é possível estarmos crescendo, avançando, prosperando na alma, para viver as grandezas de Deus. Mas eu posso olhar também para o lado, não como julgamento, mas como auxílio, dizer assim: rapaz, tem alguém precisando de ajuda, e se essa pessoa não está bem, eu quero ser um auxílio, eu quero ser um socorro. Estávamos no momento de oração ali, e me veio uma palavra, no momento que estava orando com o pastor Carlos, e estávamos orando ali, e me veio aquela palavra de Jesus olhar para Pedro, depois que Pedro errou, depois que Pedro negou ele. Não foi no momento legal, não. Já podia dizer: esse rapaz, esse cara, não quero mais nem saber dele. Mas ele errou, negou 3 vezes, tinha sido avisado, falhou, mas Jesus disse: eu vou restaurar, eu vou mudar essa história. Eu sei que pode viver algo grandioso. Ele pode entender que é abençoado, ele pode entender que é próspero, ele pode entender que pode viver algo novo, algo grandioso. Aí ele olha para Pedro com muito carinho e diz: Pedro, ô cara, tudo bem? Versão Adilson. Tudo bem, Senhor. Tu me amas? Que pergunta maravilhosa. Eu neguei, eu errei, eu falhei. Ô Pai. E ele diz: se tu me amas mesmo? E Pedro responde que sim. Sabe qual é o resultado do amor? Apacenta minhas ovelhas, cuida do outro. Se você me ama, estende. Pastor, então eu vou espalhar a palavra por aí. Cuida dos de casa primeiro. Cuida da família, do marido. Se você vê que está falhando, você vê que o negócio não está bem, mas eu estou certo. Mas é melhor ser feliz do que estar certo. É melhor viver a harmonia, ser um cooperador. Aquele que, eu achei ali no chão, eu vou levantar.
Mas olha a posição de Davi aqui, versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, acho que o pessoal vai colocar aí na tela, mas ele diz assim, ó, Davi muito angustiou-se. Ele foi tomado de todos os seus pertences, de todas as mulheres, o pessoal lá foi levado, aí Davi ficou, sabe como? Angustiado, muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Nossa, deve ter vindo uma angústia, uma tristeza, a alma dali pesou, mas o texto continua e diz assim, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi se angustia por um momento, por um problema, por uma adversidade, por umas circunstâncias, por qualquer nome que possa se dar. Mas olha a posição de quem sabe quem é, de qual atitude. E esse homem aqui estava na antiga aliança, estamos numa nova e superior aliança. É hora de entendermos aquilo que somos. É isso que vai fazer a diferença. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa palavra é, se fortaleceu em Deus, buscou socorro, buscou ajuda, sabia que era possível mudar aquela história. Ah, pastor, mas se estava com a possibilidade de ser apedrejado, não era melhor fugir? Pode ser para alguns, mas para quem entende quem é o seu Deus, quem já tem algumas experiências de vitórias com Deus, pode saber que esse quadro pode ser mudado, que essa realidade que possa estar vivendo, seja ela em qualquer área que seja, talvez as emoções estejam em ebulição, talvez as circunstâncias te apertaram tanto que você não consegue mais sorrir, não consegue fazer aquilo que Deus já falou para você para fazer, mas pode sim, queridos, pode sim, minha querida, pode sim buscar o Senhor e dizer, Senhor, obrigado pela oportunidade de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova fase. Deixa eu te levar para um outro texto no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus se apresentando, queridos, esses dias, eu estava num evento e eu vi um pastor falar algo que eu já ouvi muitas vezes, mas aquilo mexeu demais comigo. Muito. Ele falou, rapaz, imagina se a gente tivesse o entendimento e ficasse nos nossos lábios, Jesus, 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 Jesus. Ou eu vou dizer, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra que se fez carne, que habitou em nosso meio, que está conosco, que está disponível para mudar a nossa história. Capítulo 15, ele se apresenta de novo, dizendo, olha, eu estou disponível para você, sem acepção de pessoas, independente das circunstâncias. Talvez naquele quadro inicial que eu te falei, para você dar uma nota, se você talvez fosse sincero, talvez chegasse assim, pastor, estou beirando o 2 ali, talvez no 1. Misericórdia, né, pastor? Ou está com uma nota baixa, não chegou nesse nível, graças a Deus, mas talvez esteja com um problema, seja na saúde, seja na área financeira, seja em outras áreas, no casamento ou relacionamento, você não consegue mais conviver, ou as pessoas olham para você e não conseguem achar o testemunho da verdade em você. Mas Jesus disse algo poderoso, ele diz assim, versículo 1, do capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Oh, você não entendeu. Ele é a plenitude de tudo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim... Tem alguém Jesus aqui? Tem alguém Jesus aqui? Eles todo ramo, presta atenção nisso. Presta atenção. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas essa palavra, o corta, no original, ela tem um outro entendimento que muitas vezes a gente vê nas expressões da Bíblia. Cortar, porque na nossa mente cortar é
tirar e lançar fora. Mas aqueles que vieram para Cristo, de modo nenhum Ele lançará fora. Pastor, então o que isso quer dizer? Se você tiver o entendimento, eu tive a experiência morando em Juiz de Fora, a última casa que a gente morou, tinha uma parreira, tinha uma videira lá. E tivemos essa experiência. A videira, quando você planta, ela começa a crescer, você precisa colocar alguma coisa para ela se apoiar e ir crescendo e ficando ereta e crescendo. Eu estou tentando achar uma palavra aqui, mas crescendo para cima. Aleluia. Verticalmente, obrigado, pastor. Verticalmente. Só que chega um momento que, por mais que você vá colocando, ela vai caindo ao chão, ela vai correndo o risco de cair ao chão. E o fruto da videira não dá no chão. O fruto não dá caído no chão. A essa palavra ele diz assim, ele o corta. Essa palavra, se você for pegar o original, quer dizer, ele levanta. Ele tira o caído do chão. Para você pegar uma videira e ela começa a dar fruto, você tem que colocar ela agora na horizontal, mas em uma determinada altura. Aqui tinha lá em casa, eram uns arames esticados de uma ponta a outra, e ela ia agora se enrolando nos arames, e a partir daquele ponto ali, os cachos começavam a cair e dar fruto. Ele não deixa o caído, por mais que possa estar difícil a situação. Ele vai pegar você estando nele, e colocar você em uma nova posição. Pastor, eu já estou nessa posição, mas tem algo melhor para ser vivido ainda. Tem algo melhor a ser experimentado. O texto continua e diz assim, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Não vou ficar preso aqui no cultivo da videira, mas toda vez que a videira precisa produzir mais, é necessário cortar alguns galhos para que os ramos possam crescer mais ainda. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queima. Se permaneceres em mim, aleluia, aleluia. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Você percebe? Pastor, então qual é a possibilidade de mudar o quadro daquele que eu estou vivendo que não é tão agradável? Estar nele. Estar na videira, estar na palavra, estar em Jesus, sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O salmista, em um momento, ele chega a dizer: ei, por que estás abatida, ó minha alma? Aleluia! Porque espera em Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, Tiago vai dizer: sujeitai-vos a Deus. Sabe qual a maneira de resistir ao diabo? Se sujeitando a Deus. Quanto mais eu me sujeito a Deus,
mais eu tenho força de resistir ao diabo. Pastor, o quanto eu preciso me sujeitar a Deus. E eu peguei esse livro, que é um dos livros indicados, Uma Mente Moderada e Disciplinada. E logo no começo, Nancy Dufresne traz uma frase aqui que eu quero ler para você. Diz assim: a sua mente não permanece renovada mais do que os seus cabelos permanecem penteados. Ou seja, eu preciso estar renovando ela, buscando, me sujeitando à palavra, me sujeitando a Deus, me sujeitando às suas direções, para que Ele encontre em mim e possa ser orado por mim, aquela oração que João estava fazendo para Gaio. E eu quero orar por você. Ah, pastor, mas eu coloquei uma nota não muito legal, mas Deus está te restaurando nessa noite, te dando a oportunidade. O problema não é o problema, é como Ele vai te encontrar, que posição você vai estar na hora que Ele se levanta na sua vida. Como que postura você tem diante da adversidade? Ah, pastor, mas já falaram tão mal de mim. Mas deixa Ele falar bem de você nessa noite. Ele diz: olha, dos teus pecados eu nem me lembro mais. Jesus aquele, eu fico imaginando, esses dias eu vi o pastor falando assim, disse assim: imagina você indo diante de Jesus, e Jesus dizendo, e ele dizendo assim: Jesus, a pessoa dizendo para Jesus: Jesus, lembra daquele meu pecado? E Jesus: pecado? Qual? Qual é o pecado? Você está falando de qual? Eu não me lembro de nenhum pecado. Eu lancei no mar do esquecimento. Eu estou te dando uma nova oportunidade de você viver a grandeza daquilo que eu tenho para a sua vida, no meio da sua família. Não é se separando que você vai ser alguém próspero. É você se fortalecendo em meio à adversidade, dizendo: ei filha, ei filho, ei esposa, ei marido, vamos juntos vencer, vamos juntos prosperar. A nossa alma não vai vencer, nós vamos fortalecer o nosso espírito em Deus, e Ele vai mudar essa história. Pai, aqui tem homens e mulheres, não sei como chegaram nessa noite, Senhor. O Senhor sabe. O Senhor conhece o mais íntimo de cada pessoa, aqueles que estão pela internet. O Senhor conhece a necessidade, Pai, e o Senhor é aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Senhor, e que eles entendam que esse poder está disponível na vida de cada um, para vencer cada adversidade, qualquer que seja a circunstância. Ah, pastor, a alma está gritando. Então grite a verdade para ela. Diga para ela: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que meu Redentor vive. Faça feito o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 4, lá em Filipenses, no versículo 19: eu amo essas verdades, porque é elas que vão nos sustentar, queridos. Ele disse: e o meu Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: e o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele é o seu Deus. Então levante suas mãos, comece a glorificar o nome dEle. Comece a fazer você a sua oração. Diga: Pai, está difícil algumas coisas mudarem. Parece que meu marido não entende, parece que minha esposa não percebe, parece que meus filhos não escutam, parece que meus pais estão em desespero.
Parece que no trabalho a dificuldade é grande. Parece que na igreja, parece que nada mudou. Mas Deus, o Senhor é o meu Deus. Oh, cantabaçou e condalanabaçou. O Senhor é o meu Deus. Diga isso para Ele. Diga você mesmo com a sua boca. Diga: o Senhor é meu Deus e há de suprir a uma necessidade nesse momento. Talvez a sua alma esteja gritando, talvez seja outra adversidade, mas está na hora de você dizer: tem um Deus por mim. Tem um Deus que vela pela minha vida. E como Ele falou para Josué, disse: ei Josué. E Ele fala o seu nome nessa noite. Eu não conheço o nome de todo mundo, mas eu vou dizer para o pastor Tadeu: ei Tadeu, seja forte, seja corajoso. Oh, pegue na mão da sua esposa aí. Pegue na mão do seu ente querido. Ah, eu estou sozinho. Pegue na mão de alguém aí. Olhe para esse homem ou para essa mulher com ousadia. Diga: ei, seja forte, seja corajoso, não tema. Diga: Deus é com você. Diga: Deus é por você. Diga: Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem vai impedir? Oh, aleluia. Pai, nós não vamos voltar para nossas casas do mesmo jeito, Pai. A sua palavra encontrou morada dentro de nós. E ela não volta vazia. E ela produz o efeito para aquilo que foi destinada. E eu estava vendo, por isso que eu agradeci tanto a Bruno e a Vanúzia. Eu estava vendo os louvores. Eu ando em milagre. Eu ando em poder. Por quê? Porque hoje, diga assim comigo, hoje, diga hoje, eu sei quem sou. Oh, aleluia! Somos um povo escolhidos por Deus. Olhe para esse lindão ou para essa lindona aí pertinho de você e diga assim: ei, você foi escolhida por Deus. Talvez tenha alguém perto de você em casa. Diga essa verdade para essa pessoa. Ah, não tem não. Manda uma mensagem para essa pessoa: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E aí é hora de você dizer assim: te agradeço, meu Senhor. Vou deixar essa parte contigo, que é melhor do que comigo. Tá rindo por quê, Vanúzia? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Entendi. Vamos cantar? Te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Te agradeço. Oh, papai, com gratidão em nossos corações.